Gabriela tinha 20 anos quando a tragédia levou seus pais de repente. O destino a colocou sob o mesmo teto de Gustavo, um juiz íntegro e respeitado, quase 20 anos mais velho. O que começou como promessa de proteção logo se confundiu com silêncios, olhares e uma atração impossível de esconder. Até onde alguém consegue resistir quando o amor desafia as regras e o coração insiste em falar mais alto? A chuva de outono caía densa sobre Belo Horizonte, espalhando no ar o cheiro de terra molhada. Ao longe, buzinas e sinos misturavam-se como uma orquestra descompassada. No gabinete de madeira escura, o juiz Gustavo Santini permanecia imóvel diante do telefone. 38 anos, reconhecido por sua solitude e firmeza em decisões difíceis, homem de palavra respeitada em tribunais e jantares oficiais, experimentava naquele instante o peso que nenhum processo jurídico ensinara a carregar. A notícia atravessava a linha como sentença. Os pais de Gabriela Tavares haviam perdido a vida em um acidente na BR. Ele fechou os olhos. Recordou-se da amizade que atravessara décadas, dos conselhos partilhados, da promessa feita em tom sério no último encontro. Se um dia faltasse, que Gustavo cuidasse da filha. Aquele pacto, outrora abstrato, agora se tornava destino. Horas depois, um carro estacionava diante da casa clara de muros altos. Da porta traseira desceu Gabriela Tavares, estudante de arquitetura na UFMG, 20 anos recém-feitos, idealista e atenta a cada detalhe dos espaços que a cercavam. Carregava uma mala gasta, maior do que sua própria força, e um silêncio pesado que não cabia na idade. O olhar percorreu a fachada sob a chuva que escorria pelos portões, como se quisesse entender o desenho da vida que acabava de mudar. Gustavo saiu ao encontro dela. Os passos firmes denunciavam o juiz acostumado a tribunais, mas o gesto de tocar o ombro da jovem trazia uma hesitação que não combinava com sua reputação de homem inabalável. Gabriela. A voz quase quebrou antes de recompor-se num tom baixo. Sinto muito. Ela não respondeu. Apenas o encarou com firmeza, como se lágrimas fossem luxo que já não podia se permitir. Naquele olhar, Gustavo enxergou a mesma obstinação que tantas vezes vira no pai dela, mas havia algo diferente. Uma maturidade precoce, incômoda, que lhe desarmava. Entraram juntos. O hall de teto alto parecia ecoar cada passo. O brilho dos lustres refletia no piso, e a escada central erguia-se como caminho inevitável. Gabriela percorreu os olhos pelas paredes, tocou o corrimão com a ponta dos dedos e deixou escapar um comentário quase infantil. É bonita. Gustavo pigarreou mantendo o tom profissional. Preparei o quarto no andar de cima. Vai ter privacidade e todo o conforto. Subiram em silêncio. Ele à frente, tentando manter a distância. Ela logo atrás, tão próxima que ele sentia a respiração aquecer-lhe as costas. Um detalhe simples, mas suficiente para abalar a muralha de autocontrole que o definia. No quarto arrumado, Gabriela pousou a mala sobre a poltrona. Olhou para os lençóis brancos, a luz suave do abajur, a janela emoldurando o céu chuvoso. Virou-se devagar. Obrigada. Foi apenas isso. Mas o timbre baixo, a pausa leve entre as sílabas, fez Gustavo recuar. Saiu rápido, temendo que o silêncio revelasse demais. Naquela noite, cada um buscou refúgio. Gabriela sentou-se na beira da cama, encarando a mala fechada como se desfazê-la fosse aceitar o irreversível. Gustavo trancou-se no escritório, fitando livros sem ler. A casa respirava um silêncio denso, cheio de ecos que nenhum dos dois ousava nomear. Ao amanhecer, o sol lutava para atravessar as nuvens. O cheiro de pão fresco escapava das padarias do bairro. Gabriela desceu atraída pelo aroma de café. Encontrou Gustavo à mesa, sem paletó, jornais abertos, tentando forjar rotina. Dormiu bem? Perguntou ele com voz que buscava neutralidade. O suficiente. Ela serviu-se. O café quente trouxe cor ao rosto. Gustavo desviou os olhos, mas percebeu cada gesto. A forma como ajeitou o cabelo para trás,
o leve roçar do braço na mesa, a naturalidade de quem já parecia parte daquele espaço. Meu pai confiava em você, disse sem aviso. As palavras o atingiram com força. E eu não vou falhar com ele. Gabriela o fitou longo demais. Não era o olhar de uma órfã apenas. Havia nele algo mais profundo que Gustavo preferiu não nomear. O dia avançou. Ele partiu para o tribunal. Ela explorou os cômodos, desenhando com a ponta dos dedos os móveis da biblioteca, abrindo janelas para renovar o ar, mapeando o espaço como se fosse projeto. Ao fim da tarde, desenhava em seu caderno quando Gustavo retornou. Já planejando reformas, arriscou tentando aliviar o ambiente. Ela sorriu de leve, o primeiro sorriso desde a tragédia. Talvez. Todo espaço precisa de vida para deixar de ser apenas paredes. Ele se deteve. Não era apenas uma frase. Era a voz de uma mulher que o mundo acabara de obrigar a amadurecer. Voltaram para dentro quando a chuva recomeçou. No corredor, a luz refletia nos vidros e o silêncio se tornou espesso. Gabriela despediu-se com um boa noite suave, subindo a escada. Gustavo permaneceu imóvel observando cada passo. Era juiz acostumado a equilibrar destinos, mas jamais previra o risco de perder o próprio equilíbrio. Não era o escândalo que o assustava, nem a promessa ao amigo morto. Era a sensação, sutil e perigosa, de que proteger alguém podia se confundir com desejo. E nesse pensamento proibido, entendeu o que a noite lhe sussurrava. Às vezes, proteger é também se perder no fogo que não se apaga. O sol atravessava a Serra do Curral em faixas douradas, enquanto o cheiro de pão fresco escapava das padarias e se misturava ao vapor do café quente. Gabriela desceu as escadas devagar, sentindo ainda a estranheza de um espaço que não era seu. O caderno de desenhos preso à mão parecia amparo. Na cozinha, o aroma de café recém-passado enchia o ar. Gustavo estava à mesa, mexendo distraído na xícara. Ele ergueu os olhos rápido demais e desviou como quem não queria ser flagrado. Bom dia. Dormiu melhor? Perguntou, forçando um tom neutro. Dormi. Respondeu simples, mas o sorriso leve que escapou foi inesperado. Ela se serviu em silêncio. O pão estalou sob os dedos, o café escorreu quente pela xícara e por alguns instantes os dois dividiram a mesa como se já fosse rotina. Mas a pausa se estendeu, e Gustavo quebrou-a com esforço. Precisa de alguma coisa? Só de tempo. A frase ficou no ar. Ele fingiu voltar ao jornal, mas dentro dele algo já se agitava. A campainha tocou. Gustavo levantou-se e abriu a porta. Uma senhora de passos firmes entrou sem esperar convite, segurando uma sacola de pano repleta de quitandas. Horas até que enfim abriram essa porta, disse, com voz que misturava ironia e afeto. Era Dona Celina Tavares, avó de Gabriela, ex-professora aposentada, conhecida na vizinhança pela língua afiada e pela sabedoria popular. Vó! Gabriela correu até ela, abraçando-a com força. O cheiro de lavanda e pão de queijo quente a envolveu como lembrança antiga. Minha neta, você acha que eu ia deixar você nessa casa enorme sozinha com um juiz sério desses? Ela piscou em direção a Gustavo, que respirou fundo. É sempre um prazer, Dona Celina. Tentou manter a polidez. Prazer é nada, Dr. Santini. Prazer mesmo é comer pão de queijo saindo do forno. E foi o que eu trouxe. A mesa se encheu de quitutes. Gabriela riu pela primeira vez desde a tragédia, e o riso cristalino tomou a cozinha inteira. Gustavo, mesmo sem querer, deixou escapar um sorriso contido. Dona Celina falava sem parar, comentando da chuva da noite anterior, das vizinhas curiosas, e provocava Gabriela de propósito. E então, esse juiz aqui sabe cozinhar alguma coisa além de café? Gabriela olhou para Gustavo com ironia. Até agora só vi café. Ah, menina, vou ensinar uns truques. Homem que não cozinha, não segura casa. O ar ficou mais leve. Pela primeira vez, Gabriela sentiu que a casa podia ser menos estranha. No quintal, depois do café, Dona Celina segurou a mão da neta.
Você tá firme, mas eu conheço esse silêncio. Esse pesa mais que choro. Eu sei, vó. Só não quero desmoronar na frente dele. E por que não? Esse homem já carrega peso demais. Dividir o fardo não é fraqueza, é sabedoria. Gabriela desviou o olhar, fingindo se distrair com as plantas. Mas a frase ficou presa dentro dela. À tarde, sozinha, abriu o caderno e começou a rabiscar projetos. Linhas firmes desenhavam janelas maiores, corredores mais claros, jardins mais abertos. Era como se redesenhar a casa fosse redesenhar a si mesma. No fim do dia, Gustavo entrou e encontrou-a no sofá, mergulhada no desenho. Trabalhando em algo novo? Tentando imaginar como a casa poderia respirar mais. Ele a observou. Não o desenho, mas o jeito de falar. Calma, madura, diferente da jovem que vira crescer em outras épocas. O silêncio voltou, denso, quase palpável. Antes que se tornasse visível demais, ele desviou. À noite, Gabriela subiu cedo. A casa ficou mergulhada em sons da cidade, buzinas, motos, risadas de algum bar próximo. Gustavo permaneceu no escritório, tentando ler, mas só conseguia pensar na cena do sofá. Ela desenhando como quem redesenhava o destino. O relógio bateu 10 horas. E nesse compasso, ele entendeu que a convivência estava longe de ser simples, porque no dia seguinte, um comentário inocente abriria a primeira rachadura no muro que Gustavo tentava erguer. E se essa história já está tocando seu coração, inscreva-se no canal com carinho para continuar caminhando com a gente até o fim. O vento soprava frio pelas avenidas largas, trazendo o cheiro de asfalto molhado e o ruído dos ônibus lotados que subiam em direção a Savassi. Dentro do tribunal, porém, o silêncio pesava mais que o clima da cidade. Gustavo caminhava pelos corredores, pastas de processos debaixo do braço. Juiz respeitado, estava acostumado a carregar olhares de reverência e cobrança, mas naquele dia os olhares lhe pareciam mais pesados do que nunca. Desde que Gabriela passara a morar em sua casa, percebia-se mais observado, como se a simples proximidade dela já pudesse se tornar um rumor. Em casa, naquela mesma manhã, Gabriela desenhava na mesa da sala. As linhas firmes do grafite no papel traçavam varandas abertas, jardins maiores, janelas largas. O caderno era sua forma de respirar. Ela apoiou o queixo na mão, pensando na frase da avó no dia anterior. Dividir o fardo não é fraqueza, é sabedoria. Talvez fosse isso, redesenhar espaços para aliviar o peso dos silêncios. No tribunal, durante o intervalo de uma audiência, Gustavo foi abordado por um colega. Ricardo Montalvão, 43 anos, promotor de carreira sólida, sorriso sempre um pouco presunçoso, caminhava ao lado dele. E então, Santini? Disse com voz baixa, mas maliciosa. Fiquei sabendo que a filha do Herrera está sob sua guarda. Gustavo não respondeu de imediato. Ricardo continuou. Jovem bonita, não é? Deve estar chamando a atenção. Mas... cuidado. Gente fala demais. A frase era ambígua, e o sorriso que a acompanhava deixava claro que não era conselho inocente. Gustavo respirou fundo, mantendo a compostura. Estou apenas cumprindo uma promessa, disse firme. Claro, claro. Ricardo ergueu as sobrancelhas, fingindo concordar. Mas você sabe como é. A sociedade adora inventar histórias, e um juiz não pode se dar a esse luxo. Gustavo se afastou, mantendo a postura, mas por dentro sentia o veneno daquelas palavras. No fim do dia, retornou à casa com o peso da conversa ainda martelando. Encontrou Gabriela no jardim, sentada na grama com o caderno aberto. Ela olhou para ele e sorriu breve. Oi? Ele assentiu, largando a pasta sobre a poltrona da varanda. Sentou-se a certa distância, tentando manter a neutralidade. Foi cansativo? Ela perguntou. Sempre é. Gabriela fechou o caderno. Aproximou-se alguns passos até ficar perto demais para o conforto de Gustavo. Sabe, eu pensei no que a avó disse ontem, sobre dividir o fardo. Ele engoliu seco. Nem todo fardo pode ser dividido.
Então é isso que o torna mais pesado. O silêncio que se seguiu era quase físico. Gustavo desviou o olhar, mas a proximidade dela queimava mais que o sol do fim da tarde. Para quebrar a tensão, Gabriela apontou para a pasta. Deve ter coisas sérias aí. Sempre, ele respondeu. Decisões que mudam vidas. E quem decide a sua? Perguntou de repente. Ele ficou imóvel. A pergunta o atingira como um raio. Antes que respondesse, ela se levantou fingindo se ocupar com as flores. À noite a casa parecia maior. O som distante dos bares chegava pelas janelas, misturado ao eco de risadas e violões. Gabriela desenhava novamente enquanto Gustavo lia no escritório. Mas a cada página via apenas a cena da tarde. O olhar dela, a pergunta suspensa no ar. No quarto, antes de dormir, Gabriela encostou a cabeça no travesseiro e sorriu sozinha. Sabia que havia algo novo acontecendo, algo que ainda não podia nomear, mas que lhe acelerava o coração. Gustavo, no outro quarto, fechou os olhos com a mesma sensação e com o mesmo medo. O relógio marcava 11 horas quando ele entendeu que o perigo já não era o que diziam fora dos muros da casa. O verdadeiro risco estava no que ainda viria, porque muito em breve um olhar atravessaria o tribunal e deixaria claro que o coração não obedece convenções. O fim da tarde trazia o cheiro doce do milho assado vendido nas esquinas, enquanto o canto de um sanfoneiro ecoava da praça, misturado ao burburinho dos ônibus. A cidade seguia viva, mesmo quando os corações pareciam suspensos em silêncio. Gabriela caminhava pelas ruas próximas à casa, tentando clarear a mente depois de uma manhã intensa. Os cadernos de desenho pesavam na mochila, mas o que a detinha não era o peso físico. Era a sensação de viver num mundo que parecia maior que ela. Foi então que ouviu um miado arrastado, fraco, vindo da calçada. Parou. Entre caixas de madeira ao lado de uma padaria, um gato gorducho, de pelos desalinhados e olhar preguiçoso, lambia restos de pastel. O animal ergueu os olhos para ela, como quem exigisse atenção. Gabriela se abaixou e estendeu a mão. Ei, você está perdido? O gato respondeu com um miado grave, quase ofendido, e aproximou-se sem cerimônia. Quando ela tentou levantar, ele seguiu atrás, tropeçando nas próprias patas. Chegou em casa com o felino no colo, rindo sozinha da cena. Encontrou Gustavo na sala lendo relatórios. Ele ergueu as sobrancelhas ao ver a cena. O que é isso? Um novo morador. Gabriela respondeu divertida. Estava na rua. Acho que já se adotou. O gato pulou do colo e foi direto para o sofá, espreguiçando-se como se fosse dono do lugar. Gustavo suspirou. Gabriela, não podemos... Não podemos o quê? Ela interrompeu, cruzando os braços. Olha para ele. O gato bocejou ruidosamente, deitando-se de barriga para cima. Gustavo respirou fundo. Vai ser responsabilidade sua. Nossa, ela corrigiu, com um sorriso provocativo. Eu já tenho companhia, mas você também precisa. O comentário fez Gustavo desviar o olhar, fingindo concentrar-se no relatório, mas sentiu o peso da provocação no peito. Naquela noite, durante o jantar, o gato, batizado rapidamente de Garfield pela gula e preguiça evidentes, pulou na mesa, roubou um pedaço de frango e saiu correndo pela cozinha. Gabriela caiu na risada. Viu? Ele já animou a casa inteira. Gustavo não conteve um sorriso discreto, embora tentasse manter a seriedade. Depois, no sofá, Garfield se aninhou entre os dois. Gabriela acariciava a barriga farta do gato enquanto comentava distraída. Acho que todo lar precisa de um pouco de caos para se sentir vivo. Caos não combina com disciplina, respondeu Gustavo. E nem sempre disciplina combina com felicidade. A frase ficou pairando, com a mesma naturalidade de quem fala de um animal de estimação. Mas para Gustavo soou como um alerta profundo. O gato roncava. Gabriela sorria, e ele sentia a estranha sensação de família improvisada. No dia seguinte, a casa parecia diferente. Garfield circulava por todos os cantos. Derrubava vasos, miava pela manhã até que alguém lhe desse comida.
Gabriela ria a cada atrapalhada, e Gustavo, apesar das tentativas de manter o controle, percebia que a presença do animal trazia uma leveza inesperada. À tarde encontraram-se novamente na sala. Gabriela desenhava, Garfield dormia sobre as folhas. Gustavo se aproximou. Ele vai estragar seus projetos. Melhor estragar no papel do que aqui dentro, disse apontando para o peito. Ele parou sem resposta. O silêncio voltou a latejar. Gabriela levantou os olhos para ele, sustentou o olhar por tempo demais. Não disse nada. Apenas sorriu e voltou ao desenho. Naquele instante, Gustavo percebeu que até os gestos mais simples estavam se tornando perigosos. A noite caiu sobre Belo Horizonte, trazendo consigo o som distante de música sertaneja de um bar vizinho. Garfield dormia enroscado no tapete. Gabriela subia para o quarto e Gustavo ficou no corredor, parado. Sabia que, cedo ou tarde, alguém notaria a mudança em sua vida. E, no fundo, pressentia que não seria apenas sobre um gato novo. O relógio marcou 10h30, e no silêncio da casa, ele sentiu que o risco já se insinuava, porque naquela mesma semana, uma presença inesperada traria palavras venenosas que mudariam tudo. A noite caiu pesada sobre Belo Horizonte, trazendo o cheiro de chuva fresca, misturado ao aroma de carvão aceso nas esquinas, onde espetinhos tilintavam nas grelhas. Pelas janelas, entrava o som distante de risadas de bar, embaladas por violão. Na casa, Gabriela estava sozinha na sala, iluminada apenas pelo abajur. O caderno de desenhos aberto no colo, o traço firme, mas distraído. Garfield dormia estirado no tapete, roncando baixo. Quando a porta se abriu, Gustavo entrou em silêncio, largando a pasta sobre a poltrona. Ainda acordada? Ainda desenhando. Ele se aproximou devagar, o olhar preso ao caderno. Gabriela ergueu a cabeça e os dois ficaram próximos demais. O silêncio se alongou, até que Gustavo sentiu o impulso de afastar-se, mas não o fez. Você sempre trabalha à noite? Perguntou, apenas para quebrar a tensão. Às vezes. A noite me deixa mais livre. A última palavra ficou no ar, carregada de um duplo sentido que ambos perceberam. Mas nenhum ousou comentar. Um trovão distante iluminou a janela. Gabriela fechou o caderno, apoiou-o na mesa. Posso confessar uma coisa? Ele a olhou com cautela. Pode. É estranho viver aqui, mas ao mesmo tempo sinto como se já fizesse parte. A frase fez Gustavo engolir seco. Sentia o mesmo, mas não podia admitir. Antes que respondesse, ela deu um passo a mais e, por um instante, a distância entre os dois se dissolveu. O olhar dela sustentava o dele, e o silêncio parecia pronto para se transformar em algo maior. Foi então que a campainha tocou. Gustavo recuou de imediato, como se a realidade o tivesse puxado de volta. Caminhou até a porta e abriu. Lá estava Helena Duarte, jornalista elegante, conhecida por sua insistência em cercar os poderosos da cidade. Trazia um sorriso afiado e um olhar calculado. Boa noite, Dr. Santini. Espero não incomodar. Helena, e o que faz aqui a essa hora? Trabalho nunca tem hora, você sabe, disse deslizando o olhar para dentro da casa. Ao ver Gabriela, ergueu as sobrancelhas. E essa deve ser a filha do Herrera. Houve comentários. Gabriela manteve-se firme, mas sentiu o incômodo na voz da visitante. Helena, não é hora para entrevistas. Gustavo disse, ríspido. Volte amanhã. A jornalista sorriu com ironia, recuando lentamente. Claro. Mas saiba que histórias assim correm rápido. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou mais pesado. Gabriela desviou o olhar, mas a tensão ainda queimava. Ela desconfia de alguma coisa? Perguntou. Ela gosta de inventar coisas, Gustavo respondeu. Não dê importância, mas a expressão dele denunciava preocupação. Minutos depois, Gabriela subiu para o quarto. Parou diante da porta, mas não entrou. Voltou alguns passos e encontrou Gustavo no corredor encostado na parede, respirando fundo.
Você está preocupado, disse ela, suave. Só cansado. Ela se aproximou, até que o braço quase encostou no dele. A respiração quente dela atingiu-lhe o rosto. Por um instante parecia inevitável. O impulso estava ali, vivo, prestes a se concretizar. Mas Gustavo desviou. Passou a mão pelo rosto e recuou. Boa noite, Gabriela. Ela ficou parada, olhando-o se afastar. O silêncio que restou era feito de palavras não ditas, de um beijo suspenso no ar que não aconteceu. No quarto, deitou-se, mas não conseguiu dormir. Sentia o coração acelerar, o corpo inteiro em alerta. Sabia que aquele quase beijo mudara algo. No escritório, Gustavo fechava os olhos com a mesma inquietação. O que temia não era a sociedade, nem a malícia de Helena. O que o assustava era a força do que já não conseguia conter. Garfield miou quebrando o silêncio, como se fosse cúmplice do segredo que ninguém ousava admitir. E naquele instante, ambos compreenderam que estavam à beira de algo perigoso, porque o próximo encontro não terminaria em riso. Seria marcado pela dor de um quase adeus. A manhã em Belo Horizonte nasceu com buzinas apressadas, cheiro de pão de queijo saindo das padarias e o som distante de motores subindo as ladeiras. Dentro da casa, no entanto, reinava um silêncio que parecia anunciar a despedida. Gustavo ajeitava a mala no corredor, terno dobrado com precisão, a pasta de couro ao lado. Gabriela observava de pé, apoiada no batente da porta, tentando disfarçar a ansiedade. Garfield rondava as malas, farejando como se soubesse que algo estava prestes a mudar. Brasília não espera, disse Gustavo, tentando usar um tom neutro. E eu não gosto de esperas. Gabriela respondeu quase num sussurro. Ele ergueu os olhos. Por um instante, a distância entre eles pareceu diminuir, como se um passo fosse suficiente para quebrar todos os muros. Mas ele se conteve. Não vou demorar, prometeu, fechando o zíper da mala. Promessas às vezes pesam mais que ausências. Ela retrucou firme, mas sem ironia. O silêncio se instalou. Gustavo estendeu a mão num gesto de despedida formal, mas Gabriela hesitou. Em vez de apertar, segurou por um instante os dedos dele com delicadeza. O calor do toque breve foi mais eloquente que qualquer palavra. Ele se afastou. A porta se fechou devagar, e o som do carro levando-o embora ecoou como sentença. Nos dias seguintes, a casa parecia maior. O relógio da sala marcava as horas com um tic-tac mais alto que o normal. Garfield rondava os corredores, miando de vez em quando como se chamasse por alguém. Gabriela ria sozinha dessas manias, mas o riso logo se desfazia no vazio. Sentava-se na mesa de jantar para desenhar. Os traços se tornavam mais ousados. Janelas abertas demais, corredores largos demais, como se quisesse criar espaços que respirassem por ela. Cada risco no papel era um grito silencioso de saudade. À noite, subia ao quarto e, deitada, encarava o teto. O lençol frio parecia ainda mais frio sem a presença invisível de quem não estava ali. Não ousava admitir, mas a falta de Gustavo doía mais que a perda da rotina. Certo dia, Dona Celina apareceu de surpresa, trazendo uma cesta com bolinhos de chuva ainda quentes. Entrou já falando alto, como sempre. Menina, você está pálida. Nem parece aquela Gabriela que corria atrás de Pipa no quintal. Estou só cansada, vó. Cansada de quê, se mal sai dessa casa? Provocou. Depois, suavizou o tom. Eu sei, minha neta. Saudade pesa. Gabriela sorriu de leve, tentando disfarçar. Ele volta logo. Voltar é uma coisa, estar presente é outra. Dona Celina ajeitou o xale nos ombros. O amor não espera eternamente. Quem adia demais perde o que arde por dentro. O conselho ficou no ar, afetuoso e firme. Gabriela abraçou a avó, riu do exagero dela reclamar da sujeira do gato e por alguns minutos esqueceu o vazio. Mas ao anoitecer, quando a casa voltou ao silêncio, as palavras ecoaram de novo. Naquela noite, Gabriela pegou o caderno, sentou-se à mesa e começou a desenhar não apenas casas, mas silhuetas humanas.
O lápis traçava figuras próximas, mãos quase tocando-se, olhares que se encontravam. Era como se o desenho fosse a confissão que não ousava dizer em voz alta. Garfield pulou sobre o papel, espalhando as folhas. Ela riu, passou a mão no gato e suspirou. Até você sente falta dele, não é? O animal respondeu com um miado grave, quase cúmplice. Gabriela apoiou a cabeça no caderno. Sentia o coração acelerar ao pensar no momento em que Gustavo voltaria. Sabia que o corpo reagia de um jeito diferente agora. Não era apenas carinho, era desejo. Não era apenas proteção, era algo mais profundo. Fechou os olhos e deixou-se imaginar a cena. Ele entrando pela porta, tirando o paletó, olhando-a em silêncio. O coração disparou. Corou sozinha, rindo de si mesma. Mas pela primeira vez, não sentiu culpa de sonhar. Os sinos da igreja tocaram lentos naquela noite. Gabriela abriu a janela e respirou o ar frio da serra. Belo Horizonte seguia viva, mas dentro dela algo também despertava. A ausência de Gustavo já não era apenas dor. Era também coragem. Coragem de não esperar para sempre. Coragem de se mostrar inteira quando ele voltasse. E nesse pensamento, com Garfield dormindo aos seus pés, Gabriela soube. Quando a distância parecesse intransponível, nasceria nela a força de não esperar mais. A chuva descia firme sobre Belo Horizonte, lavando as calçadas da Savassi e deixando o cheiro da terra molhada subir pelas ruas. Relâmpagos riscavam o céu e os ônibus seguiam lentos, como se até a cidade se rendesse ao peso da noite. Na casa, Gabriela arrumava a sala sem real necessidade. Garfield dormia enrolado no sofá, indiferente à tempestade. Cada trovão, no entanto, fazia seu coração acelerar por outro motivo: a espera pelo retorno de Gustavo. A porta finalmente se abriu. Ele entrou, a pasta encharcada, o paletó escuro marcado pela chuva. Os olhos se encontraram de imediato, e o silêncio foi mais eloquente que qualquer saudade dita. Voltou. Ela disse, baixo, quase sem voz. Voltei. Respondeu, deixando as malas no chão. Por um instante pareceram dois estranhos que se reencontram. Mas havia calor naquele olhar. O tipo de calor que a ausência não apaga, apenas alimenta. Garfield pulou do sofá e miou alto, quebrando a tensão. Gabriela riu breve, e o riso ecoou pela sala como alívio. Ele sentiu sua falta, comentou. Não foi o único. Gustavo respondeu antes de perceber o que havia dito. O silêncio seguinte foi tão denso que até a chuva pareceu cessar. Mais tarde, estavam na cozinha. A luz fraca do abajur refletia nas louças ainda molhadas. Gabriela secava os pratos devagar, só para alongar o momento. Gustavo observava cada gesto. Parece que a casa respira diferente quando você volta. Ela disse de repente, sem olhá-lo. Ele se aproximou. Ficou ao lado, tão próximo que o calor do corpo dele aquecia o ar entre os dois. Gabriela... Começou, mas a voz falhou. Ela largou o prato na pia. Virou-se devagar. O olhar dela sustentou o dele por longos segundos. Não havia mais muralhas, não havia mais desculpas. E então, o silêncio se transformou. A chuva batia nas janelas, como trilha sonora de um segredo prestes a se revelar. Gustavo ergueu a mão. Hesitou, mas tocou o rosto de Gabriela com delicadeza. O mundo inteiro pareceu se recolher naquele instante. Só havia o calor da pele dela, o brilho dos olhos úmidos, a respiração acelerada que preenchia o espaço entre os dois. Gabriela fechou os olhos e deixou-se guiar. O primeiro toque dos lábios foi tímido, como se testasse a própria coragem, mas logo a timidez cedeu lugar à entrega. O beijo ganhou força, lento e profundo, cheio da saudade acumulada da dor contida, do desejo que ambos evitaram nomear por tanto tempo. O coração dela batia descompassado, e Gustavo sentia cada batida reverberar em si, como se o corpo dela fosse extensão do seu. A chuva do lado de fora reforçava a intensidade, trovões explodiam como aplausos do céu. O beijo se prolongou. Pararam apenas para respirar, mas o olhar não se desviou.
Havia promessa naquele encontro. Havia confissão. E no silêncio que se seguiu sabiam. Não era apenas o início de algo. Era um ponto sem retorno. O beijo levou-os para além das palavras. Ainda na cozinha, entre luz baixa e cheiro de chuva, os corpos se aproximaram como se já pertencessem um ao outro desde sempre. Gabriela deslizou os dedos pelo peito de Gustavo, sentindo o calor sob a camisa molhada. Ele a segurou pela cintura, trazendo-a mais perto. A respiração dele se misturava, e o silêncio da casa se tornou cúmplice. Garfield, adormecido na sala, nem se deu conta do que nascia a poucos metros dali. Subiram as escadas sem pressa, como se cada degrau fosse parte do ritual. No quarto, a luz suave do abajur envolvia a cena em ternura. Não havia pressa, não havia medo, apenas entrega. O toque era delicado, como quem descobre território sagrado. O corpo de Gabriela se arqueava ao encontro dele, e Gustavo sentia que cada gesto era também confissão, cada suspiro era promessa. Não havia espaço para culpa. Só havia amor transformado em presença. A chuva continuava do lado de fora, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. O abraço final foi mais eloquente que qualquer palavra. 2 corpos se tornando um só. 2 almas, enfim, se permitindo ser inteiras. A madrugada avançou. A casa adormeceu com eles, guardando em silêncio o que testemunhara. Pela primeira vez, Gabriela não sonhou com perdas. E pela primeira vez, Gustavo dormiu sem o peso da promessa, mas com a leveza de uma escolha. Mas a cidade não dormia, e nem os olhos atentos de quem já desconfiava, porque dali em diante não seria mais segredo. O amor deles enfrentaria a cidade inteira. O dia seguinte parecia outro. A chuva havia lavado a cidade, e dentro da casa tudo respirava diferente. Gabriela acordou antes do sol, desceu descalça para a cozinha e encontrou Garfield em cima da mesa, como se fosse dono de tudo. "Vai acabar tomando bronca", murmurou, empurrando o gato com carinho. Ele respondeu com um miado preguiçoso e se aninhou na cadeira. Gabriela riu sozinha. Gustavo apareceu logo depois, ainda sem paletó, camisa clara amassada da noite mal dormida. O olhar se encontrou com o dela, e não foi preciso palavra alguma. Ambos sabiam que não eram mais os mesmos. O café da manhã se transformou em ritual íntimo. Gabriela passou o pão, Gustavo serviu o café, Garfield roubou um pedaço de queijo e correu pela sala com a presa na boca. Riram juntos, cúmplices. "Ele é mais atrevido que você", Gabriela provocou. "Não sei do que está falando", Gustavo retrucou, tentando disfarçar o sorriso. O silêncio que seguiu não era mais desconforto. Era o silêncio de quem já se conhecia na pele. Durante o dia, partilharam pequenas coisas: arrumar o jardim, reorganizar a estante, caminhar pelo quintal ainda úmido da chuva. Garfield acompanhava como guarda-costas atrapalhado, derrubando vasos e se enroscando nas pernas de ambos. À tarde, Dona Celina chegou sem aviso, como sempre. Entrou já reclamando do portão emperrado. "Essa casa parece bonita, mas se eu empurrar mais forte, cai tudo." Gabriela a abraçou, rindo. "Vó, não exagera. Exagero é ver esse juiz sério tentando fingir que não se derrete", disse a avó, lançando um olhar direto para Gustavo. Ele pigarreou, desconcertado. "Aceita café, Dona Celina?" "Aceito, mas não para tapar silêncio. Café não esconde verdade", respondeu, sentando-se à mesa. Gabriela ficou corada. Gustavo desviou os olhos para o jornal. O gato pulou no colo da avó, que fez carinho como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. À noite, Gabriela e Gustavo ficaram sozinhos outra vez. Garfield dormia na poltrona, o ronronar preenchendo o silêncio. A televisão ligada sem som iluminava a sala. "Sabe o que eu percebi hoje?" Gabriela disse, olhando para ele. "O quê?" "Que felicidade também é feita dessas coisas pequenas." Ela apontou para o gato dormindo, a xícara de café esquecida, o jornal amassado. "Parece simples, mas eu não trocaria por nada." Ele a observou. Não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão
e cobriu-a dela sobre o braço do sofá. O gesto foi natural, sem pressa. Gabriela sorriu e o silêncio se fez cúmplice. Mas a cidade não parava. Enquanto eles se descobriam no aconchego da casa, do lado de fora vozes comentavam. Helena, em um café no centro, deixava escapar insinuações a conhecidos. Vocês sabiam que a filha do Herrera vive na casa do juiz Santini? E muito bem acomodada, por sinal. As frases corriam de boca em boca, até ecoarem em mesas onde o nome de Gustavo era sempre assunto. Na manhã seguinte, quando ele saiu para o tribunal, Gabriela o acompanhou até a porta. Havia ternura no olhar, mas também sombra de preocupação. Está pronto para enfrentar? Ela perguntou, sem explicar o que queria dizer. Tá, sempre estive, respondeu, embora soubesse que não era verdade. Ela segurou a mão dele por mais um segundo antes de soltar. Garfield miou alto, como se também desse aviso. Naquele dia, Gabriela voltou a desenhar. Mas os traços já não eram apenas casas. Desenhava pontes. Pontes largas, resistentes, atravessando rios. Era como se inconscientemente ela projetasse a ligação que teria que sustentar contra tudo e todos. Quando a noite caiu, sentaram-se juntos outra vez, partilhando silêncio e riso, enquanto Garfield se esticava no tapete. O momento parecia seguro, quase eterno, mas ambos sabiam, no fundo, que a tranquilidade tinha prazo, e o coração de Gabriela bateu mais forte porque sentia. Até a felicidade mais terna carrega sombra, e o segredo logo bateria à porta com força inesperada. O dia amanheceu abafado em Belo Horizonte, o céu baixo e cinzento, como se guardasse uma tempestade por estourar. O cheiro de café fresco se misturava ao jornal deixado na porta, e as ruas ecoavam com buzinas impacientes. Gabriela abriu o jornal sem pressa, mas parou ao ver a manchete. Juiz Santini abriga a herdeira do Herrera. Proximidade levanta questionamentos. As letras pareciam gritar. Garfield roçou em suas pernas alheio à tensão, mas o miado grave soou como presságio. O jornal caiu sobre a mesa. Quando Gustavo desceu, ajeitando a gravata, percebeu o olhar dela. Pegou o jornal. Leu em silêncio. Eles não podiam, Gabriela murmurou. Eles podiam e fizeram, respondeu com calma forçada. E agora? Ela perguntou, a voz baixa. Agora eu decido se continuo fugindo ou se assumo o que já não é segredo. A frase ficou no ar mais forte que qualquer trovão. No tribunal os olhares eram diferentes. Havia cochichos, sussurros, notas dobradas em bolsos. Ricardo o esperava no corredor, sorriso cínico. Santini, não é fácil quando a vida privada vira manchete, não é? Gustavo passou reto, mas respondeu sem olhar. Difícil é viver sem honra. Ricardo riu baixo, satisfeito com o veneno espalhado. À tarde, em casa, Gabriela rabiscava o caderno de desenhos. As linhas tremiam. Gustavo entrou e a encontrou tensa. A cidade inteira fala de nós. A cidade sempre fala. Ele disse, tentando ser frio. Ela fechou o caderno com força. Eu não quero ser segredo, nem vergonha. Gustavo se aproximou, sustentando o olhar dela. Você não é vergonha. É a única coisa que me dá coragem. A mão dele cobriu a dela. Um gesto simples, mas que selava a promessa. À noite, o salão da Ordem dos Advogados reluzia sob lustres dourados. O cheiro de vinho caro e perfumes pesados enchia o ar, misturado ao som de talheres e risadas contidas. Era menos um jantar, mais um tribunal social. Quando Gustavo entrou com Gabriela, o burburinho se espalhou como fogo em palha seca. Olhares o seguiam, cochichos surgiam. A cada passo a tensão aumentava. Helena surgiu primeiro, deslizando entre as mesas, taça de vinho na mão, vestido vermelho marcando a silhueta. O sorriso, frio. Que cena bonita! O juiz Santini e sua protegida, tão próximos, disse em tom alto o bastante para ecoar. Alguns riram discretamente. Gabriela respirou fundo, firme. Ricardo aproximou-se logo depois, completando o cerco. Santini não acha arriscado misturar laços pessoais com a toga? O povo exige exemplos.
E os jornais já falaram bastante. Um círculo se formou. Copos pararam no ar. Garfos repousaram nos pratos. A sala inteira aguardava. Gustavo ergueu o queixo. Segurou firme a mão de Gabriela e falou: "Não devo nada além da verdade." O silêncio caiu pesado. Ele respirou fundo e prosseguiu: "Gabriela não é segredo. Não é protegida. Não é refém de boatos. Ela é mais do que qualquer manchete." Olhou ao redor. "É a mulher que escolhi ter ao meu lado." A sala se agitou. Helena manteve o sorriso, mas os olhos estreitaram. Ricardo pigarreou ansioso. "Sei que muitos de vocês esperavam um juiz silencioso, preso a códigos e aparências, mas não posso pedir silêncio ao coração." Continuou, a voz agora mais firme. "Passei anos pesando leis, mas aprendi que há promessas que pesam mais que qualquer sentença." Fez uma pausa. O salão estava imóvel. "Perguntam se tenho medo? Tenho. Medo de perder a coragem de viver o que é verdadeiro. Medo de me esconder atrás de uma toga e deixar escapar a única chance de ser inteiro." Os olhos dele buscaram os de Gabriela. "Mas vergonha? Nunca. Vergonha seria viver escondido, fingindo que o amor é menor do que a opinião de quem nunca soube amar." Um murmúrio correu entre as mesas. Alguns abaixaram a cabeça. Outros ergueram a taça em silêncio. "Escolhi a verdade. Escolhi Gabriela", concluiu. "E se isso for ousadia, que assim seja. Prefiro ser ousado ao lado dela do que covarde sozinho." As palavras ecoaram como sentença. O silêncio que seguiu foi quase reverente. Nos dias seguintes, a cidade se dividiu. Uns criticavam, outros respeitavam. Mas a coragem de Gustavo silenciava metade das línguas. Ricardo, pressionado, viu escândalos antigos virem à tona e perdeu apoios políticos. Helena, ridicularizada por sua malícia, teve credibilidade arruinada. Na varanda da casa, Dona Celina ria, acariciando Garfield no colo. "Eu disse, minha neta, amor não espera eternamente." Gabriela sorriu, encostando a cabeça no ombro de Gustavo. Ele fechou os olhos, como quem enfim podia descansar. Garfield apareceu com uma pena na boca, arrancada do quintal. O casal caiu na risada. A vida insistia em ser leve, mesmo depois da tormenta. Naquela noite, Gabriela folheou seu caderno. Não havia mais casas tristes nem pontes solitárias. Havia jardins, amplos, coloridos, abertos para o sol. Gustavo se sentou ao lado dela. Não precisaram falar. O silêncio agora era de paz. O relógio marcou 10 da noite. A chuva finalmente caiu sobre a cidade. Mas dentro da casa, o som mais forte era o das mãos entrelaçadas. E Gabriela soube. A batalha não estava encerrada, mas já não importava. Porque até a tempestade mais feroz precisa ceder, e o amor deles estava pronto para florescer. 4 meses haviam se passado desde a noite em que o salão da Ordem dos Advogados silenciou diante da coragem de Gustavo. A tempestade dera lugar à calmaria, e Belo Horizonte parecia mais leve naquela manhã. O cheiro de pão fresco escapava das padarias, e o canto dos pássaros se misturava ao vai e vem apressado das ruas. Na casa que já conhecera tanto silêncio, o dia começava com risos. Na cozinha, Gabriela arrumava a mesa enquanto Gustavo tentava segurar Garfield, que insistia em pular para roubar o queijo. "Esse gato ainda vai me processar por negligência", ele disse, afastando a pata atrevida. "Se for juiz, pelo menos a sentença sai rápido." Gabriela retrucou, rindo. Garfield conseguiu abocanhar um pedaço e disparou pelo corredor, arrancando gargalhadas dos dois. As manhãs seguiam com essa rotina. Café compartilhado, pequenos gestos, silêncios que agora eram doces. Gustavo saía cedo para o tribunal, mas sua presença não carregava mais a sombra de segredos. A coragem que tivera o tornara mais respeitado, e ainda que alguns críticos murmurassem, ele caminhava com dignidade nova. Não era apenas o juiz firme, mas o homem inteiro que não temia assumir a própria vida. Gabriela retomara seus estudos com brilho diferente. Seus cadernos estavam cheios de casas abertas, jardins iluminados, espaços que respiravam.
Professores elogiavam sua ousadia, colegas notavam sua confiança. A insegurança dera lugar a traços firmes. O que antes era rascunho incerto, agora se tornava projeto de futuro. À noite, voltava para casa sabendo que não era mais hóspede de um segredo, mas parceira de uma escolha. Os vilões já não eram ameaça. Ricardo perdera espaço, afastado dos cargos que buscava depois que velhos escândalos vieram à tona. Helena, antes temida pelo veneno das palavras, via sua credibilidade desmoronar. Suas colunas já não tinham leitores, e os convites para eventos rareavam. Para Gabriela e Gustavo, não havia vingança, apenas indiferença. Eles aprenderam que a vitória mais doce não é ver a queda dos outros, mas construir uma vida em paz. Certa tarde, Dona Celina apareceu trazendo uma sacola de pães de queijo quentinhos. Entrou sem bater, como sempre. Eu disse, minha neta, o coração só floresce quando aprende a não se esconder, falou ajeitando o chale. E a senhora estava certa. Gabriela respondeu, abraçando-a. Sempre estou. Retrucou a avó, rindo. Agora me passa o café antes que esse gato me roube até o pão. Garfield pulou em seu colo como se entendesse a piada, arrancando mais risadas. À noite, a varanda se iluminava com pequenas luzes sobre o jardim que Gabriela cultivara com tanto carinho. Gustavo descansava ao lado dela, mãos entrelaçadas. O silêncio era cúmplice, não vazio. Passei anos aprendendo a pesar leis, mas só você me ensinou a pesar a vida, e por isso escolho todos os dias estar ao seu lado, porque nada me faz inteiro sem a sua presença, disse Gustavo, olhando-a com ternura. Eu já desenhei casas, pontes e jardins, mas descobri que o amor verdadeiro se constrói. E você é a base firme que sustenta meus passos, o futuro que quero amanhecer por todos os dias que virão, respondeu Gabriela, sorrindo. Garfield se espreguiçou aos pés do casal, como guardião preguiçoso daquela cena. O relógio marcou 10 horas. O céu estava limpo e a cidade pulsava lá fora, mas ali dentro a vida havia encontrado seu ritmo. Alguns amores enfrentam o peso das sombras, atravessam a força das tempestades e resistem aos olhares do mundo. Mas quando permanecem de pé, revelam que coragem e ternura são os verdadeiros alicerces, porque o amor que se assume nunca termina. Ele recomeça inteiro a cada manhã. Se essa história fez você sorrir, se inscreva no canal com carinho e conte nos comentários de qual cidade do Brasil você assistiu. Assim, seguimos juntos, espalhando amor e boas histórias a todo lugar. Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.